Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Photoshop aqui no canal. Na aula de hoje eu vou estar criando essas três artes aqui. Para contextualizar, essas três artes eu envio semanal para os clientes que têm uma assinatura recorrente. Eu trabalho com PEX desde 2020 e fora os PEX eu trabalho com programa de assinatura, que é tipo os PEX mesmo que eu já vendo. A diferença é que eu atualizo todo sábado, então semanalmente eu estou criando três artes novas e atualizando lá para o pessoal que é assinante fazer um download e fica com pagamento mensal. Então, em vez de eu vender uma única vez para o cliente, eu vendo uma única vez, mas ele fica pagando mensalmente. E assim eu fico atualizando os packs em vez de eu criar só uma vez e vender somente uma vez para cada cliente. Beleza? Só para contextualizar. Então essas três artes é para assinatura mensal. Eu costumo gravar aulas criando artes para assinatura, então se você gostar de conteúdo tipo esse, comenta abaixo que eu posso estar gravando novas, ok? Então, para iniciar, eu estou aqui com o Photoshop aberto, já criei o arquivo, mas eu vou criar novamente, peraí, Ctrl N. Já tenho salvo o tamanho do Story, que é 1080 por 1920. E as artes são o seguinte, eu não crio uma versão para o feed e outra para o Story. Eu crio uma versão só, que é para Story e feed ao mesmo tempo. Então, esse é o tamanho do Story. E o que é que eu tenho uma action aqui, que já é iniciar post. Basicamente, ele cria uma camada de preenchimento sólido. Já mostrei para vocês em outras aulas como que cria action tipo essas. Então, quando eu clicar aqui, ele cria uma aba de preenchimento sólido, uma camada, na verdade, que é esse azul aqui. Coloca minha marca d'água em cima, que geralmente eu coloco e eu só vou mudar a opacidade para 10% e automaticamente ele já coloca essas duas guias aqui, que era o feed antigo, quadrado, e o feed vertical. Basicamente, quando a pessoa for postar no Instagram, no feed ou no Facebook, ele vai cortar aqui e vai ficar esse tamanho aqui, ó. Deixa eu colocar 4x5, esse aqui. Aí, então ele vai ser cortado aqui, vai ficar somente essa informação. Mas aí quando postar no Story, fica a parte de cima e de baixo também. Beleza? Deixa eu cancelar aqui. Pronto. E aqui eu já coloco uma camada de fundo. É aqui eu salvo as paletas dos clientes que eu já estou trabalhando. E no caso da assinatura, eu estou trabalhando com essa paleta aqui. Deixa eu ver. Pronto. Trabalho com essa paleta, com a de cima, mas agora eu vou trabalhar com essa. Então a camada, eu ia fazer azul, porque o modelo é azul, mas eu vou colocar laranja. E o conteúdo, eu coloco aqui no arquivo do Docs, porque eu coloco no Trello só os clientes que são de trabalho exclusivo. Então, por exemplo, aqui são as demandas que eu tenho que fazer. Então, os clientes que têm pacotes exclusivos, eu deixo aqui no Trello que organizo de uma forma diferente. Por exemplo, esse aqui que eu vou abrir é um dos clientes que recebeu material exclusivo. Então, aqui eu já coloco o conteúdo e as artes pelo Trello, para aprovar por aqui. E aqui são os pacotes que eu já fiz com ele e tudo mais. Mas dos assinantes, eu prefiro trabalhar dessa forma. Eu coloco todas as legendas e conteúdo aqui no Docs, porque sempre que eu erro algum texto que eu estou escrevendo, ou tem alguma coisa errada, ele notifica aqui se estiver errado. Então por isso eu prefiro por aqui, fica mais organizado. E aqui eu vou colocando todos que eu vou fazendo. Então eu comecei em julho de 2024, então tem aqui o conteúdo de julho já, ó, que é legenda, texto e tudo mais, agosto, setembro, até agora em maio de 2025, que é que eu estou fazendo as artes. Então aqui foi um bônus Dia das Mães que eu já fiz. Esses três, arte post 1, 2 e 3, eu já fiz na semana passada. A gente está na segunda semana de maio. Então agora eu vou fazer 4, 5 e 6, ok? Aqui está falando de velocidade, o outro é falando sobre alguma curiosidade, que tem uma linha editorial para os assinantes. É sobre alguma curiosidade, então aqui vai ser sobre a primeira rede social que surgiu. E o terceiro é sobre experiência online mesmo, sobre usar a internet para trabalhar, para se divertir e etc. Então, basicamente, cada tema desses eu já salvei algumas imagens do FreePic que eu vou estar utilizando, ok? Então aqui é a arte 4. Por exemplo, aqui é a pasta onde eu vou salvando os arquivos, então já tem o bônus que eu enviei do Dia das Mães. Tem a arte 1, 2 e 3. Aqui são as legendas. Então, para a arte 1, essa 04 na verdade, é sobre velocidade. Eu salvei esse arquivo aqui para falar de velocidade. Essa segunda é um mockup de um notebook, já que é curiosidade sobre a rede social, eu vou fazer um mockup, então eu vou extrair aqui. E a terceira, eu estava procurando uma nesse sentido, e a que eu achei mais próxima da que eu queria foi essa. No caso, eu vou remover o celular, colocar alguma outra informação nessa tela e colocar ele clicando na tela, beleza? É a ideia principal. Então, para iniciar, eu vou pegar essa imagem aqui, que é a primeira que eu baixei, e vou abrir lá no Photoshop. Vou abrir numa nova aba, então eu solto aqui. Deixa eu cancelar. Dependendo da dificuldade, eu removo com a Pen Tool, contornando todo o desenho, mas essa ferramenta do Photoshop de seleção rápida e de remover o assunto, de selecionar só o assunto, ela é bem mais rápida de fazer essa seleção e não fica com muito defeito. Então, o que eu mudei para laço em vez de retângulo e simplesmente vou contornar aqui por fora mesmo
e ver como que fica a seleção. Aí se ficar alguma coisa mal feita, eu vou e corrijo lá com o pincel mesmo, ou com a ferramenta de seleção. Então vou aguardar aqui um pouquinho. Dependendo do tamanho da imagem, pode demorar mais, essa imagem tem uma qualidade bem boa, então por isso que demora, porque tem muitos pixels para analisar e tudo mais. Então por isso pode demorar na hora de selecionar aqui. Pronto, ele fez uma seleção, eu acredito que ficou relativamente boa, mas veja que ele não selecionou o notebook aqui. Então para corrigir, em vez de clicar aqui novamente, que ele fica com alguns defeitos, eu prefiro pegar essa ferramenta aqui, ou a Pentool mesmo, dar um zoom aqui e consigo fazer essa seleção, só nesse lugar. Mas como vai ficar um detalhe muito pequeno, quando eu estiver no post, ninguém nem vai perceber se tiver algum erro. Então eu posso selecionar por aqui, ó. Deixa eu ver. Continuar aqui. E depois eu dou um desfoque aqui no canto para ficar melhor. Poderia fazer com a Pentool também, que ficaria mais preciso o recorte. Mas aqui, como vai ser um detalhe que vai ficar bem pequeno, não vai fazer diferença não. Opa, cliquei fora e tirei a seleção. Deixa eu fechar aqui o CapCut. Pronto, vou fazer novamente, que eu cliquei fora sem querer. Sempre com essa seleção automática do Photoshop, qualquer ferramenta que é automática, sempre pode ficar uma falha ou alguma coisa errada aqui. Aí aqui, quando eu estou selecionando, você vê que tem um maisinho aqui no ícone do mouse. E aqui em cima está selecionado a segunda opção aqui, ó. Se selecionar alguma dessas outras, ela pode estar subtraindo a máscara ou criando uma nova, a seleção, na verdade. Então, essa segunda ali, ela vai somar a seleção que eu fiz, que é só esse retângulo, junto com a que já está feita. Ao dar 2 cliques, ele finaliza aqui. Aqui eu vou só conferir os detalhes, ó. Que só dá pra ver quando fizer a máscara. Então, eu vou criar uma máscara aqui. Deixa eu ver se tá ok aqui, tá. Criar uma máscara. Opa. Novamente. Criei a máscara. Pronto, ficou basicamente assim. Aí eu só vou ver um detalhe aqui, ó, que ficou bem transparente. Eu posso colocar uma cor de fundo só pra ver como que fica a diferença. Deixa eu confirmar aqui. Então, na massa que eu criei, eu vou pegar o pincel mesmo, esse aqui que é bem suave, ó, esse padrão mesmo, posso ser esse último, aumentar um pouquinho. Para aumentar e diminuir o pincel, eu seguro o Alt e clico com o botão direito do mouse, para a esquerda e para a direita. Então ele aumenta e diminui. Ou fechar e abrir colchetes. Ó, veja que não fez muita diferença lá no fundo, mesmo assim eu vou pintar aqui, só para garantir que não vai ficar com defeitos lá. Pronto. Ó, bem aqui ficou uma falha, então eu poderia selecionar e recortar, ou posso usar o pincel mesmo na cor preta, ó, para alternar entre o preto e o branco. Eu teclo X no teclado e vou pintar de preto aqui, ó, para ele tá removendo. Aí se eu segurar Shift, clicar e segurar Shift, ele faz uma reta com o pincel, que é o que eu estou fazendo aqui. E vou apagando aqui. Às vezes pode ficar uma falha ou outra, mas se for muito pequena não vai dar diferença no final, porque vai ficar uma coisa bem pequena quando postar ali no feed. Igual essa seleção aqui, ó. Mas eu vou corrigir só para não ficar chamando a atenção. Pronto, acredito que tá ok aqui essa seleção. Então eu vou colocar em objeto inteligente esse arquivo, ó, Smart Object. Vou clicar e arrastar aqui. Então agora eu clico e arrasto lá para outra imagem. A primeira imagem ela é mais demorada, porque eu estou criando todo background, definindo tamanho de fonte, estilo, tipografia e tudo mais. Mas a segunda em diante, como eu vou criar 3 de uma vez, da segunda para frente fica bem mais rápido de fazer, porque eu aproveito o mesmo background, as cores, o título, só altero o texto e tudo mais. Ok? Então esse aqui demora mais, mas as outras imagens são mais rápidas. Vou deixar aqui, Ctrl S para salvar. Aí eu vou lá na pasta do APR, aqui de maio. Aí já tem, ó, arte 1, 2 e 3, então agora eu vou criar arte 4, 5 e 6 no mesmo arquivo. Por isso eu renomeio dessa forma. Aí quando eu crio os 3 juntos, como artboard, é para depois ficar simples de alterar, porque eu consigo alterar todas as cores de uma vez nas 3 imagens. Fica mais simples de editar, porque alguns dos clientes dessa assinatura preferem receber já editado o arquivo, ok? Então é só por isso. Então vamos lá. Agora eu vou dar uma olhada lá no texto. Pegar o texto aqui e copiar.
colar aqui. Colocar na cor branca. E aqui vou alterar para Sora, que é a fonte que eu estou utilizando. Aí a cada mês eu uso uma fonte diferente, às vezes eu posso repetir, mas no caso dessa aqui fica mais simples porque eu já tenho definido a fonte, então eu não preciso estar procurando, fica mais padronizado porque a pessoa que está utilizando fica lá no feed sempre com a mesma fonte, então fica bem melhor de usar dessa forma. Então eu usei essa fonte porque eu já usei nas outras imagens. Eu estou vendo como é que eu vou quebrar o texto aqui, vou deixar assim por enquanto e vamos ver o que vem. Aí aqui é o restante do texto, subtítulo. Pronto, vou colar aqui. Aí aqui eu gostei dessa fonte e utilizo ela porque tem uma variação muito boa aqui. Tem mais fina, mais grossa, em bold, extra bold, light. Então ajuda porque você deixa tudo mais harmônico usando a mesma fonte. E com variações para destaque principal por título e um destaque menor para o subtítulo, por exemplo. Aqui, como tem só esse espaço, eu vou quebrar em 3 linhas em vez de 2 e ver como que fica. Pronto, eu posso estar utilizando dessa forma. Aqui no fundo eu vou duplicar, eu escolher uma segunda cor mais clara do que aquela. Se você olhar, se eu estivesse usando azul, esse segundo seria o azul claro, mas eu usei o laranja, então esse segundo vai ser amarelo. Aí eu aperto Ctrl I, que é para dar um efeito de gradiente, de luz aqui na imagem. Tá de branco aqui, ó. E aqui. Se for o caso, eu coloco um shape aqui, uma forma em azul para usar a segunda cor aqui da paleta de cores e para dar mais destaque aqui para o título. O logo e contato eu vou arrastar de uma imagem que eu já tenho, porque aí fica mais rápido, mas eu vou mostrar para você como que faz. Mas no geral, quando eu estou criando, eu já pego a do mês da semana passada, copio aqui logo e contato, às vezes eu copio o título também, o subtítulo, porque já fica formatado tudo o tamanho certo. Aí eu vou colar aqui e deixar aqui embaixo. Mas aqui basicamente é a ferramenta de texto e digita o contato e deixa aqui, eu coloco o meu, porque a pessoa que for utilizar vai apagar e colocar o dela, mas eu deixo o lugar certo para saber onde é que vai ficar o WhatsApp e onde é que vai ficar o Instagram. Se a pessoa quiser colocar o Facebook e o site também, eu deixo os ícones aqui, a pessoa só ativa e arrasta aqui para baixo. Aí coloca o Facebook também ou o site, por exemplo. Ok? Aí eu vou deixar desativado. Aqui são formas que eu já deixo salvo aqui também, ó. Custom Shapes são formas personalizadas, então todos que eu vou utilizando eu já salvo aqui nesse grupo que eu criei para ficar mais simples. Por exemplo, se eu quisesse colocar o WhatsApp, eu seleciono esse aqui ou esse, e aqui eu vou colocar o tamanho que eu quero, que está em vetor, e fica todo editável. Então eu posso alterar as cores aqui, e a ideia é que o cliente também possa conseguir alterar a cor desses ícones mais rapidamente, então por isso eu uso dessa forma. Aí para criar eles é lá no Illustrator que eu vetorizo, depois copio para cá como forma, shape e depois salva ali. Se você tiver dúvida sobre isso e quiser aprender, eu posso gravar uma aula mais detalhada sobre isso. Então, vou deixar assim. Outra coisa que eu coloco, estou vendo que tem um espaço aqui, na copy, eu sempre crio somente texto. Eu não falo sobre planos e preços, mas dependendo do design que tiver aqui, como tem esse espaço, por exemplo, e semana passada eu não coloquei, eu posso colocar aqui também, ó, planos a partir de. Aí coloco o valor de um plano. A partir. Aí eu vou colocar aqui do lado. Aí eu posso colocar o D junto, já que eu vou colocar a quantidade em megas. Mas eu posso colocar outro em o valor mesmo, a partir de R$ 59,90. Ou no caso desse, o texto na verdade é planos até 600 MB. Aí aqui cada cliente tem um plano limite, ele vai e altera aqui o dele. Coloca aqui mega. A maioria dos clientes também coloca alguns bônus junto no plano, tipo canais de TV, streaming de áudio e tudo mais. Então eu vou colocar mais canais de TV. E cada um pode apagar isso ou colocar o bônus que ele entrega aqui no plano. Para você saber que junto no plano você recebe o canal de TV junto. Vou selecionar tudo, Ctrl G. Vou deixar aqui, veja que não está tudo bem alinhado porque eu estou só colocando os elementos, depois eu trabalho o alinhamento e tudo mais, e o tamanho dos elementos, tá? Aqui eu vou diminuir um pouquinho. E como a gente está falando de velocidade, internet e tudo mais, eu vou colocar
geralmente eu coloco algum efeito de velocidade, luz, fibra ótica, etc. Então, aqui na pasta de download, eu já salvei muitas imagens. Eu acredito que eu encontro aqui, tipo esse aqui, algum efeito de fibra ótica, de luz e tudo mais. Mas para você encontrar na internet, eu vou até pesquisar aqui para ficar mais didático. Aqui, por exemplo, geralmente eu pesquiso no Freepik, mas é tipo light, que é tipo de luz, overlay, para usar um modo de mesclagem, tem internet wave, lines e tudo mais. E aqui eu posso colocar glow junto. Aí aqui ele coloca esses efeitos, que é o que eu utilizo geralmente. Como eu tenho uma assinatura no Freepik, eu vou aproveitar. Já tem aqui. Eu ia colocar o nome Freepik, mas já tem aqui, então tá ok. Aí eu vou abrir esse aqui, ó. Veja que tem bastante efeitos aqui. Geralmente abre no Illustrator eles. Então esse aqui tá legal. Mas eu quero uma coisa mais discreta. Eu acredito que esse ou esse vai ficar legal. Vou baixar esse e ver como que fica. Aí se eu ver algo mais interessante, eu já baixo junto, porque se o outro não funcionar, o primeiro e o segundo funcionam. Vou baixar esse também. Eu acredito que tá ok esses aqui. Deixa eu ver se vai baixar, que tá dando uns bugs aqui no navegador, tá travando um pouquinho. Mas aí, enquanto ele não baixa o arquivo original, eu vou só copiar. Então, vou pegar a imagem aqui, ó, que não baixou, vou copiar. Ó, agora que tá baixando, mas por enquanto eu vou copiar. Vou colar aqui. Vou dar uma deformada, ó, porque eu quero que a luz venha por aqui e passe por aqui por baixo. Aí eu vou aumentar um pouquinho, colocar aqui em Warp e aumentar aqui pra cima, porque eu quero que a luz vá lá de cima pra cá. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Sim. Pronto. Ali eu quero sombra, então eu não vou colocar luz por ali, vou colocar mais ou menos aqui. Eu deixo assim, aí eu vou colocar overlay aqui, ou screen na verdade, e para mudar a cor, eu vou colocar uma camada de preenchimento sólido, amarelo, e vou clipar aqui, segurando no Alt eu dou um clique e ele vai ser aplicado somente nessa camada de baixo. E aqui eu mudo para color, para essa cor ser aplicada na camada de baixo. Eu faço dessa forma e não uso matiz e saturação, porque quem for editar depois pode simplesmente clicar em outra cor e alterar aqui o que ele quer. Beleza? Então eu vou deixar amarelo e dessa forma. Aqui eu vou juntar os três e colocar o nome BG. E depois, se a resolução estiver ruim, eu vou pegar o que está baixando ainda e vou trocar aqui, beleza? Então vamos dar só uma organizada aqui. Vamos colocar ícones sobre internet, velocidade e tudo mais. Por enquanto eu vou colocar uma sombra aqui para ficar melhor. Ó, vou achatar o pincel padrão do Photoshop. Com a cor preta eu vou dar alguns cliques por aqui. Vou baixar a opacidade, o glow, o flow e dar alguns cliques por aqui, ó, para fazer meio que a sombra e não ficar flutuando a imagem. Aí eu prefiro baixar ali porque eu dou alguns cliques aqui, mesmo se não tiver nada, que é meio que para completar. Ok? E se for o caso, dependendo da cor do fundo, eu crio uma nova aqui e faço um mais forte aqui, mas só bem pertinho aqui do pé. Onde tem o contato, tem uma sombra mais distante e essa seria a sombra de contato. Mesma coisa seria aqui. Ó, porque fica parecendo que está flutuando, por exemplo, se a sombra estivesse longe assim, ó. É por isso a sombra tem que estar conectada, essa mais forte aqui, ó. Vou pintar aqui de branco só para tirar ali e mudar para multiply. Pronto, vou deixar dessa forma. Juntar os dois, Ctrl G, colocar aqui modelo. E para ficar melhor ambientado, eu vou pegar aqui a camada do modelo e vou colocar um adjustment, que é esse aqui de balanço de cor. Aí vou clicar aqui, ó, para funcionar somente na camada de baixo. Aí eu posso trazer mais da cor vermelha e amarela, que é a cor do fundo. Ó, a diferença que faz. Quando tá sem ele, por exemplo, fica mais azulado ou mais esverdeado. Eu vou e coloco as cores que tem no fundo. Aí a pessoa que for alterar depois, se for verde ele aumenta, se for magenta ele aumenta aqui, se for azul ele troca. Enfim, aí vai adaptando. Aí aqui, para não ficar sem nada, vou colocar uma forma bem aqui, ó. Opa, tava com WhatsApp, então eu vou trocar aqui para retângulo. E vou criar um shape bem aqui, ó. Uma forma. Aí eu vou diminuir um pouquinho, diminuir a opacidade bastante.
deixar por trás aqui da informação. Pronto, para ficar ainda melhor, eu vou colocar alguns efeitos aqui. Dar 2 cliques, colocar aqui Bevel, para ficar com essa linha branca em cima e essa preta embaixo. Aqui eu posso alterar o ângulo e aqui eu posso mexer na opacidade, ó. Eu deixo tudo assim mesmo, já está tudo pré-configurado que eu usei em outra arte antes, então fica de boa dessa forma. Vou fazer isso, vou centralizar tudo e colocar aqui. Eu vou agrupar com o nome plano. Acho que eu já tenho agrupado antes, mas plano. O outro é título. Ó, título e subtítulo. Então eu vou colocar nesse grupo o nome título para ficar bem organizado, para a pessoa que for editar depois saber onde tem cada coisa. Eu vou pegar esses dois e jogar aqui dentro. Modelo e background, que é a sombra do modelo, então eu vou deixar junto. Aí se eu quiser, eu seleciono as três aqui e clico aqui, ó, link layer, porque se alguém arrastar sem querer a imagem do modelo, a sombra vai junto, ó. E se não tiver esse link, ele vai sozinho e a sombra ficaria. Então eu vou deixar assim, que até eu mesmo posso querer alterar depois o local. Mas por enquanto vai ficar assim. Pronto. Vou colocar alguns ícones que tem a ver com a internet, que é o que a gente está falando. Então eu já tenho alguns salvos aqui. Por exemplo, esses de Wi-Fi. Vou colocar aqui, colocar branco. E posso deixar um bem grande aqui, por exemplo, no fundo, no background. Aí eu vou arrastar lá para o grupo BG para ficar por trás de tudo. E troco o modo de mesclagem para overlay, que é para dar esse efeito aqui, ó. Aí eu vou e tiro um pouco a opacidade. Ele branco com overlay, ele sempre vai dar esse efeito dependendo da cor que tiver no fundo. Então, por exemplo, se eu quiser trocar depois essas duas cores para azul, aquele efeito ainda vai funcionar. Vai ficar aquele efeito de sombra, só que no azul. Aí no caso dessa semana eu quero fazer dessa forma, amarelo mesmo. Por isso que eu sempre uso a camada de preenchimento sólido como essa, porque aí fica mais simples de alterar as cores depois. Ok? Aí aqui, se for o caso, que eu não sei se vai funcionar, estou criando pela primeira vez aqui a arte, eu não fiz antes, ou não pesquisei referência e tal, como eu já crio muita arte para esse segmento, já vou criando de cabeça aqui. Mas se precisar da margem de destaque aqui, eu posso colocar shapes assim por fora da palavra que eu quero destacar, tipo velocidade e estabilidade. Posso deixar assim, na outra cor aqui da paleta, ó, azul. E a estabilidade também. Ou poderia criar um grandão, uma forma grandona que pegasse todo esse texto. Então aqui eu vou botar exclamação. Mas eu acredito que tá ok assim. Aqui eu posso pegar a mesma coisa. Se eu não quisesse esse efeito aqui, eu poderia colocar azul também e deixar assim, que é para combinar toda a imagem, para ficar sempre com as duas cores ali. Mas vou deixar assim por enquanto. Outra coisa que eu posso fazer aqui, para usar mais esse elemento ali, como eles estão com um canto arredondado, esse aqui eu vou fazer a mesma coisa lá no de cima. Então vem aqui e arredonda um pouquinho o canto. E esse também. E se for o caso, eu pego os dois textos, arrasto aqui, ó, dupliquei. Aí eu vou usar a mesma forma que eu usei lá, aqui embaixo para ser a CTA. Tipo, assina agora, entre em contato. Enfim, saiba mais, alguma CTA aqui. Aí eu vou colocar assine agora. Já que tem o valor do plano, faz sentido colocar isso aqui. Já que tem o plano, na verdade, sem o valor. Tá aqui. O tamanho da fonte e o tipo da fonte já foi escolhido porque é o mesmo lado do título. Então eu coloco o nome CTA e vou deixar aqui fora, ó. Pronto. Aí quando eu centralizei pro centro, ele veio pra cá. E eu vou e arrasto pra cá. Ok? Aí se eu quiser deixar mais ambientado aqui esse modelo com fundo, eu posso usar também uma camada de preenchimento sólido com a cor mais clara que eu estiver usando lá no fundo, no caso é amarela. Aí vou colocar aqui em screen, que é tipo um efeito de luz. Se tiver em português é tela. Aí eu apertei na máscara e Ctrl I para inverter e ficar escuro, o que está preto ali não é mostrado. Aí eu pego o pincel e pinto tudo de branco quando eu quero, porque aí ele vai revelar em alguns locais aqui. Tá bem baixo aqui, eu vou aumentar e dar alguns cliques aqui, ó, que é como se a luz lá do fundo estivesse refletindo aqui no modelo. Mas eu coloco mais onde tem mais claridade lá do fundo.
tipo esses locais aqui, tirar um pouquinho. Só isso aqui já dá uma diferença. Aí eu vou dar dois cliques aqui do lado e arrastar aqui segurando o Alt para separar. E o que é preto da camada de baixo ele vai revelar mais, tipo aqui a sombra do cabelo. Deixar assim e clicar em OK. Apertei Ctrl 2 para colapsar os grupos, que é uma ação que eu já deixei salva aqui, ó. Ok? 25 minutos para criar essa imagem aqui, porque eu estou explicando para vocês, geralmente eu faço mais rápido. Tá muito fino esse texto, então vou deixar um pouquinho mais grosso aqui, deixar regular esse tamanho, deixar dessa forma. E se quiser, eu posso diminuir ainda mais para colocar uma forma aqui embaixo também, ó. Vou em forma personalizada e tem alguns modelos já prontos, tipo essas aqui. Aí eu posso estar utilizando essa aqui ou essa, vou usar essa aqui. Vou colocar esse tamanho na cor preta, eu pego essa ferramenta aqui de seleção e pego só essa parte aqui, ó. Aí arrasto para aumentar e vou colocar na cor azul. E coloco por trás da frase que eu quero, que no caso é essa. Aí agora eu vou apertar Ctrl T e flip vertical para colocar para baixo aqui. Pronto, aqui eu vou colocar no grupo frase porque eu quero que ele fique por trás do modelo. Frase e vou baixar aqui para trás. Pronto. Aí aqui, como estou falando de internet, eu posso colocar um ícone que tem a ver com o assunto. No caso, eu posso colocar esse de Wi-Fi, esse aqui, roteador, enfim. Posso colocar esse, eu vou preferir colocar esse aqui. Se for o caso, a gente altera depois. Eu vou deixar aqui, posso colocar amarelo, que é uma cor que vai estar da paleta, ou deixo branco mesmo. Pronto, desse jeito ficou um pouquinho melhor, eu acredito. Só não estou gostando que eu usei dois exemplos diferentes, dois, como é que diz, efeitos aqui. Como eu usei essas formas aqui azul para destacar o fundo, eu acredito que vai ficar melhor se eu colocar azul aqui também. Então eu vou colocar assim. E para usar mais as cores lá da paleta, eu vou trocar essas duas para amarelo. Pronto. Aí como eu não usei esse efeito nos demais, eu vou tirar daqui também para ficar só o efeito da forma mesmo. Aí como ele está um pouquinho por trás da perna, eu posso pegar o plano aqui, o grupo plano, que são essas informações, e arrastar para trás do modelo aqui, ó, porque fica por baixo. E se for o caso, eu ainda posso vir aqui, ó, criar uma camada sólida na cor preta, ou poderia ser uma camada transparente, acredito que ficaria até melhor. Inverter aqui e com o pincel eu vou dar alguns cliques aqui, ó, para parecer que tem a sombra do modelo aqui. Então aqui eu vou pintar de branco para mostrar que está por trás ali. Só esse efeito mesmo. Pronto, vai ficar dessa forma. Como ali é branco e o fundo é amarelo, são duas cores que ficam muito próximas. Então, para diferenciar isso, eu vou vir aqui no background, nesse amarelo, e vou apagar um pouco do amarelo que tem aqui, ó, para ficar mais laranja e dar mais destaque pro texto. Aí esse amarelo eu posso compensar em outro local, tipo aqui, ou aqui, por exemplo. Dou alguns cliques aqui para ficar mais amarelo. Aí dá esse efeito. E se quiser eu coloco um pouquinho de noise de granulado para diferenciar ali o fundo, mas acredito que tá ok assim. Pronto, essa seria a arte 01, no caso A4. Então agora eu vou juntar tudo aqui em um artboard. Então pega essa camada aqui que está do tamanho que eu criei, o arquivo, botão direito e artboard from layer, tipo criar artboard a partir da layer selecionada. E aqui é a arte 04, só ver assim. O BG subiu, então eu vou puxar aqui para baixo. E aqui é a marca d'água que eu coloco para as imagens de amostra. Aí eu coloco a marca d'água assim, que já veio antes. Pronto. Aí como vocês viram, eu respeitei as margens aqui que eu tinha definido e deixei esse espaço aqui em cima, porque alguns dos clientes que vão utilizar, eu sei que eles sempre usam aqui embaixo o logo e contato, mas outros usam, tem dois contatos aqui e fica dessa forma. Um contato aqui, mais aqui, tipo Instagram, endereço, não sei o que, e o logo vai ficar bem aqui em cima. Aí eu deixo esse espaço por causa disso. Ok? Mas vai ficar dessa forma. E respeitei as margens porque quando o cliente for postar no feed, como eu falei pra vocês, vai cortar aqui, ó. Vai vir pra cá e o outro pra cá. Aí vai ficar só essa parte aqui no feed. Ok? Então, Ctrl Z. Vou duplicar isso aqui. Como eu falei pra vocês, as próximas são mais rápidas, porque como já tem esse background, o estilo da fonte, efeito e tudo mais, eu já utilizo os mesmos para fazer a segunda arte e a terceira.
Aí aqui eu posso apagar o modelo, já que eu não vou usar esse. Poderia deixar essas pré-configurações para usar no outro, mas eu vou tirar. Título eu vou alterar. Venho aqui, ó. A gente tava na 5. E aqui é curiosidade sobre redes sociais. No caso, o título vai ser esse. Sobre a primeira rede social que surgiu. Centralizar, que vai ser outro tipo aqui. Deixar assim. A luz eu vou deixar por enquanto, talvez eu queira usar em algum local, mas aqui eu vou apagar a máscara somente. Eu vou criar outra. Ctrl I para inverter. E vou dar um clique aqui no meio. Pronto, aí ficou esse gradiente que eu queria. Vou apagar isso aqui, porque aqui eu não vou usar o plano. Mas essa outra informação eu vou estar utilizando. Essa forma, por exemplo. Primeira rede social. Posso deixar assim. Como vocês viram, as outras fica mais fácil porque eu já utilizei arquivos da outra imagem. Eu posso deixar assim ou posso colocar a forma em todo o texto, que eu acredito que também fica ok. Se eu fizer isso, ó. Eu vou listar aqui para o título completo, no caso. E daqui eu dar uma corrigida. Que é o subtítulo. Vou colocar aqui, conheça a história por trás da plataforma. Peguei o mesmo título, coloquei aqui. O mesmo texto, na verdade. Pronto, vou centralizar. E colocar aqui. Aqui eu vou apagar, ou posso estar utilizando esse mesmo shape para colocar o mockup que eu vou estar utilizando aqui. Então aqui eu vou apagar. Esse efeito eu posso trocar ele de local aqui para continuar com o mesmo design, o mesmo estilo, mas em locais diferentes, já que é uma outra arte aqui. Mas vamos ver o que acontece. Pode ser que eu não use também. Mas eu vou deixar aqui. Pode ficar aqui esse aqui eu vou corrigir. Ok. Aí eu vou estar utilizando aquele mockup que eu baixei. Vou ver se está ok, senão a gente cria um aqui agora. Pronto. E tô vendo que tem muita coisa aqui nesse mockup que eu não vou utilizar. Deixa eu ver o design. Não, MacBook. Vou estar utilizando só esse grupo. Deixa eu ver o que tem dentro. Tem os efeitos aqui. Vou levar o grupo todo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vou levar o grupo todo pra lá. Colocar aqui e diminuir o tamanho. Aí aquele shape eu deixei pra colocar essa imagem por cima. Vamos ver aqui se vai ficar ok. Se for o caso eu posso remover também. E aqui eu vou trocar aqui o mockup. E para ficar aqui nessa tela eu vou usar uma que eu já abri aqui, ó. Essa era a tela da rede social que em questão. Então eu vou copiar. Vou colar aqui, Ctrl V, aumentar e preencher aqui. Aí para ficar com o mesmo design eu vou colocar assim. Posso colocar para baixo e em cima dele eu coloco um preenchimento desse. Aí eu posso colocar alguma dessas cores ou branco mesmo. Ctrl S, aí deu erro, eu vou juntar tudo aqui, ó, Ctrl E, Ctrl S, aí ele vai. Vou remover essas aqui que eu já utilizei, já tá lá. Arte 1 também eu já peguei o que eu queria, vou fechar aqui. Essa que eu acabei de salvar. Aí fica dessa forma. Aqui é o mockup. Posso estar deixando assim, posso deixar rotacionado, mas acho que assim tá ok. Como o texto aqui menor tá, mas fica ruim de ler por causa das cores, eu vou fazer o seguinte, vou deixar o título sem nada e vou dar mais destaque a ele já, mas a forma eu vou colocar no texto de baixo. Diminuir aqui, duplicar para baixo aqui e fechar mais, tanto aqui quanto aqui. Aí para não ficar errado eu vou centralizar aqui. Pronto, essa aqui, para dar mais destaque, eu vou fazer o que? Deixa eu ver, você sabia? Pronto, eu vou dar destaque aqui, ó. Você sabia?
para a pessoa saber que é uma curiosidade. E depois aqui, ó, primeira rede social, surgiu dessa forma, acredito que fica legal. Aqui eu posso deixar assim, mas com o CTL eu posso colocar embaixo também aqui, ó. Deixa eu agrupar. Subir um pouquinho isso aqui. O modelo, eu vou colocar um objeto inteligente só para não ficar clicando sem querer nas camadas aqui. E para corrigir isso, eu venho aqui de novo, vou apagar aqui em cima, ó, para esse texto ter mais destaque. Aqui eu vou baixar e diminuir um pouquinho aqui a distância entre as linhas. Ok, agrupar, Ctrl G, já está dentro do grupo título, só isso aqui que eu preciso ajeitar. O CTA eu vou tirar, ou eu tiro, ou eu vou só subir aqui um pouquinho mais, e em vez de assinar agora eu coloco conferir na legenda. Leia a legenda. E aqui eu vou separar um pouquinho esses elementos. E como ficou desalinhado, eu vou afastar um pouquinho o texto também. Pronto, dessa forma eu acredito que ficou ok. Subtítulo. Vou arrastar para cá. Colocar o nome Arte05. E tá ok. Essa seria a outra imagem. Posso usar mais algum elemento aqui de fundo, se eu quiser, que no caso aqui ele tá aqui, eu posso colocar assim, ó. Vamos corrigir. Aí eu vou colocar em um grupo esses dois, e isso aqui eu vou aplicar no grupo o efeito. Aí eu vou colocar em screen o grupo todo. Certo? Se eu quiser eu coloco uma imagem overlay no fundo, com transparência sobre redes sociais, que alguém utiliza na rede social e tudo mais, mas acredito que assim vai ficar ok. Deixa eu ver aqui se eu mudar a cor, vai depender muito das cores de cada cliente. Então pode ficar tudo de uma cor só ou ficar assim, para destaque no Você Sabia. Não estou colocando muito luz por cima, mas no geral eu coloco aqui, ó, mais um preenchimento sólido, tipo amarelo, muda aqui para screen, apago aqui com Ctrl I para esconder. Aí pego o pincel normal aqui, com uma cor branca, aqui tudo 100%, ó, no flow e na opacidade, e dou só um clique aqui. Ok? Aí depois eu coloco aqui em algum local do lado, ó. Certo? Dá pra fazer isso, mas eu não sei se vai ser útil nesse modelo. Vou deixar assim, eu acho que fica melhor. Agora eu posso duplicar a 5 também e criar mais um bem aqui. Arte06 no caso. E de novo eu vou aproveitar algumas informações que já tem ali, tipo o background, os elementos e tudo mais. Eu só vou ver sobre o que é esse aqui. 6. Cada clique. Pronto, cada clique vai ficar no lugar desse. Esse aqui vai ficar no texto de baixo. Antes de gravar a aula, eu já dei uma olhada na cópia e tudo mais para salvar as imagens, então eu não estou lendo aqui para entender porque eu já vi antes. Mas aí você vai baixar imagens e elementos que tem a ver com o que você está falando. Vou apagar o MacBook aqui. Esse aqui eu vou apagar dessa vez. E esse aqui eu acredito que eu vou utilizar. Deu trabalho às vezes, a internet deve ser tão fluida quanto suas ideias. Vou deixar assim. Inclusive aqui tem um ponto que eu não copiei no outro, mas ponto. E aqui também. Primeiro eu vou colocar o elemento, a pessoa que eu vou estar utilizando aqui na imagem, para saber como que eu vou distribuir o texto. Então voltando aqui, essa imagem aqui que eu vou estar utilizando. Vou abrir aqui no Photoshop também. Vou fechar as outras imagens, já que eu não estou usando mais. Essa e essa. Esse aqui, eu vou fazer uma seleção rápida, deixa eu ver a qualidade. Acredito que vai ficar ok para selecionar. Então aqui eu seleciono só aqui o elemento que eu quero.
Deu um corte na aula porque a imagem que eu tinha salvo não estava funcionando para o que eu queria. Então eu salvei uma nova aqui no FreePic e vou tentar fazer dessa forma. Primeiro eu vou aumentar com preenchimento generativo para aumentar o tamanho aqui da imagem. Deixa eu ver. De qualquer forma ele vai ser cortado, mas eu vou pelo menos aumentar um pouquinho aqui, ó. Só generate para ele criar o restante da imagem que está faltando. Pronto, veja só que ele criou essa parte aqui da imagem. Eu acredito que ficou de boa para o que eu vou utilizar, mas eu posso testar essas outras, ó. Eu acho que a primeira, geralmente a primeira que fica melhor, eu vou deixar essa aqui. Aí Ctrl E, e agora eu vou remover o fundo da imagem, com ferramenta de seleção rápida também. Vou aguardar aqui, fazer a seleção. Pronto, aqui eu vou criar uma máscara de novo. Colocar um objeto inteligente, peraí que eu vi tá ok, objeto inteligente. E agora eu vou arrastar esse elemento e soltar lá no arquivo que a gente está trabalhando. No caso é esse aqui. Vou diminuir. Ficou melhor para o que eu queria. Posso deixar assim. Aí esse daqui, em vez de organizar dessa forma, eu vou apagar um deles. Tipo esse. E esses três aqui eu posso rotacionar e colocar assim. Com a mesma ideia de antes. Eu vou organizar aqui para ver como que vai ficar. Vai ficar mais no centro, mas vai ficar aqui embaixo. Pronto. O subtítulo eu vou deixar aqui. E mudar aqui para bold, para dar mais destaque e deixar aqui em alto. Ok. No caso desse aqui eu vou deixar branco e diminuir. E aquela forma que a gente utilizou embaixo eu vou colocar aqui. Isso tudo para manter a forma em todas as imagens, para manter a coerência visual, aquele repetição, para ficar mais harmônico no feed e nos posts do perfil. Centro. Estou centralizando somente. E esse 1 eu vou estar colocando em cima. Ctrl X. Para isso numa experiência perfeita ficar maior. Então cada clique eu coloco uma. Diminui mais. Pronto. Aqui é o título, vou deixar aqui. Agora aqui eu posso colocar canais. Catálogo. Não posso usar com logos para não ter problema de direito autoral. Então deixa eu ver aqui a imagem que vai dar certo. Talvez essa. Ok. Copiar. Aí eu vou colar aqui, diminuir. Pra ficar assim, bem pequeno. Como se estivesse escolhendo um canal. Aqui eu posso colocar, vou pegar deixa eu ver. Pode ser alguma imagem da Shopee, por exemplo. Deixa eu colocar aqui. Shopee. Deixar assim. Diminuir aqui. Fazer um print aqui da tela, ó. E vou colar aqui. Posso deixar assim. No meio eu posso colocar o Instagram. Deixa eu ver aqui deixa eu colocar no meu perfil mesmo. Pode ser assim. Explorar. Não, deixa eu ver aqui no perfil. Posso deixar assim. Eu dou um desfoque só para não mostrar tudo que tem lá. Eu diminuo.
Não ficou legal aqui. Eu vou caçar outra coisa pra colocar. Então, social media. Opa, teve um erro aqui. Pronto, eu posso procurar uma imagem de rede social como essa daqui. Deixa eu ver qual eu usaria. Vou colocar FreePic. Como é só para simular, não precisa ser um perfil real. É só mostrar que tem alguma coisa ali na tela. No caso, eu poderia abrir esse. Pode ser um gráfico como esse. Copiar, colar aqui e deixar assim. Pronto, seria esses três elementos. Aqui eu vou juntar todos e fazer um contorno aqui. Colocar stroke para dar mais destaque na cor branca. Colocar aqui 2, o tamanho. Um pouquinho de sombra para baixo, tirar a opacidade. Eu acredito que vai ser só isso. Baixar um pouquinho. E esse vai ficar aqui. Aí para resolver aqui eu vou colocar balance de cor. Colocar mais amarelo e vermelho. Vou agrupar. Vou criar uma máscara no grupo e remover a informação aqui de baixo, para ficar mais escondido. Ok? E aqui eu vou apagar. Esse poderia ficar aqui de novo, ó, como aquele outro. Já que está falando sobre internet também. E o de baixo eu vou apagar. Seria mais ou menos isso. Deixa eu ver o que eu faria mais. Colocaria mais luz aqui, ó. Na cor branca. Mais luz. Seria mais ou menos isso. Esse a legenda eu vou tirar. CTA. Vou apagar. Esse subtítulo eu vou tirar do grupo. E apagar o grupo CTA, já que não vai ter aqui. Ok? Essas seriam as 3 imagens. Deixa eu salvar aqui. Opa, Ctrl 2. Deixa eu apagar aqui. Ok. Deixa eu esconder. Pronto, essas são as 3 imagens que a gente criou hoje. Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, comenta aí abaixo e curte o vídeo para eu ter um feedback de vocês. E se inscreva no canal se você quiser ver mais aulas como essa, ok? Confira o link da descrição. E é isso, até o próximo vídeo.